queria começar por agradecer a todos estarem aqui este bocadinho da tarde connosco, em particular à Associação Comercial do Porto, na pessoa do seu Presidente e de mais membros da direção, os restantes oradores. Bom, eu começava por dizer esta pergunta de, afinal, há ou não Estado a mais? Eu acho que tenho que devolver a pergunta, porque a resposta depende do tipo de Estado que nós queremos, do tipo de sociedade que queremos e do tipo de país que queremos. Saber se há ou não Estado a mais depende da maneira como nós achamos que deve ser o nosso país e como achamos que a sociedade se deve organizar. E eu dividia a questão em dois subassuntos, digamos assim. Por um lado, se nós achamos que o Estado deve fazer tudo, deve estar presente em tudo, deve regulamentar tudo, deve dar respostas a tudo e a todos, bom, então nunca vamos estar satisfeitos e vai sempre haver Estado a menos. E eu, lançando aqui algumas provocações, porque eu acho que o debate, enfim, se estivermos todos aqui a dizer sim, temos impostos a mais e temos Estado a mais, isso provavelmente muitos concordarão, mas já sabemos. Eu, lançando aqui uma provocação, eu vejo muitos discursos e muitas vezes é comum ver-se, sim, de muita gente dizer Estado a mais, mas depois sempre que há um problema, a resposta é mais regulamentação e mais Estado. Há impostos a mais, há carga fiscal a mais, mas depois sempre que há um problema, o Estado devia prestar mais isto ou prestar mais aquilo. E eu acho que também é preciso um discurso, quer um discurso social, quer político, que seja claro e que diga com transparência às pessoas que nós sim temos que ser exigentes na maneira como o Estado é gerido. É possível fazer mais com menos, mas não é possível nós pagarmos cada vez menos impostos, o Estado transferir para as pessoas cada vez mais, ter cada vez mais organismos, ter cada vez mais despesa, diminuir o déficit e diminuir a dívida. Estas coisas todas juntas não funcionam. E eu acho que esta transparência, hoje em dia, apesar de tudo, acho que não sou assim muito avançada na idade, mas hoje em dia vejo um tipo de discurso que há 10 anos, por exemplo, seria praticamente impossível, porque eu vejo as mesmas pessoas aos gritos a dizer que era preciso o Estado gastar o dobro e que é preciso diminuir a dívida pública. As duas coisas ao mesmo tempo, e pagar menos impostos, as duas coisas ao mesmo tempo não são pura e simplesmente possíveis. E, portanto, nós todos temos que ter consciência que se queremos um Estado mais ágil e se queremos pagar menos impostos, eu considero que também temos que perceber que o Estado não pode acorrer a tudo e não pode prestar tudo e não pode ser a solução para todos os problemas e ter a transparência de o dizer com essa clareza, não é? De cada vez que há um problema dizer é o Estado que tem que ir lá. O problema é que a pandemia também veio complicar mais a coisa. Eu acho que a pandemia não veio exatamente complicar e explico porquê. Primeiro porque toda a gente percebe esta coisa de dizer agora é preciso Estado. Bem, toda a gente sabe que numa pandemia, numa guerra, num terremoto, toda a gente sabe que a proteção civil, suponho que ninguém anda aqui a defender a privatização da proteção civil, pelo menos pessoas razoáveis não defenderão. Ninguém anda aqui a defender a privatização da polícia. Nós estamos a falar de um país em que se discute se as escolas têm que ser todas públicas ou se há espaço para o ensino privado e se a saúde tem que ser toda pública e prestada por entidades públicas. É isto que está em cima da mesa. Não estamos a discutir a privatização dos tribunais e, portanto, eu distinguiria muito bem as duas coisas. Há setores em que manifestamente eu acho que deve ser privilegiado o bom serviço e o serviço a preços mais competitivos e estou a falar, por exemplo, da saúde. Se é possível prestar um serviço melhor que custa menos recursos dos nossos impostos, não sei porque é que havemos de optar por gastar mais e ter pessoas e mais tempo à espera. Coisa muito diferente disso e mais discutível, parece-me a mim, é, por exemplo, estar a discutir privatização dos tribunais, que eu de todo não defendo. E essa era a segunda coisa. Uma coisa é defender menos Estado, outra coisa é defender um Estado forte onde ele tem que estar presente. Há funções, designadamente funções de soberania, que têm que ser desempenhadas pelo Estado e onde é preciso um Estado forte e que falham em Portugal. Isso também devemos dizer com clareza. Um Estado em que se está há 10 ou 15 anos à espera de uma decisão judicial, não me venham dizer que é um Estado que está presente onde é preciso, porque não está presente onde é preciso. Onde nós, e aqui no Porto, por exemplo, temos alguns sítios com problemas que já são problemas de segurança, aí sim é preciso Estado, não vamos dizer às pessoas que contratem seguranças privadas. Aí, por último, e com isto já termino, também tem a ver, uma coisa é que tipo de Estado queremos e outra é que tipo de sociedade queremos. E aqui a questão já é mais filosófica. Se nós entendemos que o motor de desenvolvimento de uma sociedade é o Estado e que é isso que gera riqueza e que é a função principal é o Estado, então aí
podemos considerar que temos estado a menos. Embora em Portugal, quem acha isso já deve estar plenamente satisfeito, porque de facto ele está presente em muitos sítios, mas quem como eu acha que uma sociedade mais próspera e melhor, menos para aqueles mesmo para aqueles que têm menos e que são mais desfavorecidos, que isso se constrói com mais iniciativa privada e com uma iniciativa privada mais dinâmica, porque ninguém distribui a riqueza que não é criada, como é evidente, e antes de a distribuir é preciso criá-la. Bom, então, isto é um lugar comum, mas que depois tem muitas derivações sobre como são afetados os recursos públicos. E não só, e também como, por exemplo, como se exerce a autoridade do Estado. Nós vivemos num país em que discutir, por exemplo, a descentralização de 20 competências é feito sem que se fale em mexer um alfinete no Estado Central. E isto é visto como mais ou menos normal por toda a gente. Eu acho que isto é uma aberração. E acho que depois podemos mais à frente falar um bocadinho mais disso. Sim, mas Cecília, como geriste tão bem o teu tempo, que eu ainda faço mais uma provocação para os próximos minutos. Tu és uma pessoa que tens consciência cívica desde muito cedo. Eu lembro-me, estava lá. É verdade. Em Coimbra. Em Coimbra. Todos nós temos um bocadinho na vida, não é? Mas essa consciência, tu julgas, quando começaste a ter essa consciência cívica, de lá para cá, vês que a coisa piorou ou há aqui alguma evolução no sentido da percepção que as pessoas, fala-se muito em percepção, da percepção que as pessoas têm do papel do Estado? Achas que está a melhorar? Esta nossa geração já não vai a tempo, mas e a do Carlos, que é muito mais novo que nós, por exemplo, ainda vai a tempo? Já lá vamos. Não. Bom, eu, antes de mais, queria dizer que é verdade que eu fui a que fiz mais quilómetros para aqui estar, mas vou passar a semana toda em casa e é sempre bom passar a semana em casa, portanto foi um excelente pretexto para passar a semana no Porto. Acho que as coisas melhoraram em alguns indicadores. Acho que nitidamente há indicadores de serviço público que melhoraram. Acho que a percepção que as pessoas têm da maneira como os seus recursos são alocados ao Estado e a ligação que fazem entre o esforço que fazem e a parte do seu trabalho com que o Estado fica e o retorno que recebem, eu acho que se tem degradado e que está cada vez mais degradada. E acho que isso tem a ver, sobretudo, com degradação de alguns aspectos do sistema judicial, não de todos, mas um aumento grande de lentidão. E tem a ver com isto, com cada vez há menos ligação entre aquilo que o Estado se apropria do nosso esforço e aquilo que nos dá em retorno. E isso também tem muito a ver com isto, com um discurso político que é completamente desconexo na relação que faz entre as duas coisas, porque a relação é evidente. Muito bem, obrigado.